Inventado mais de 100 anos antes do avião, o balão de ar quente foi o primeiro meio de transporte aéreo da história. Mesmo em velocidade baixa, pilotar um balão é uma tarefa que exige muita habilidade e conhecimento dos pilotos. Da decolagem ao pouso. Hoje entenderemos passo a passo como esses veículos fazem para voar. O balão de ar quente é o meio de transporte aéreo mais antigo da história e foi criado em 1783, na França. Pode chegar a ter 30 metros de altura e pesar até 670 kg. O balão é feito de 3 partes principais: envelope, maçarico e o cesto. Envelope é o nome dado à bolsa de tecido do balão. Maçarico é o que aquece o ar que é injetado dentro do balão. E o cesto é onde fica a tripulação e os passageiros. No local da decolagem, o balão é inflado com ar ambiente, por uma grande ventoinha movida a gasolina. Quando o ar já ocupou cerca de 60% do volume do envelope, o maçarico é aceso. O maçarico aquece o ar do envelope, que se expande e fica menos denso que o ar de fora, então o balão sobe. A decolagem ocorre quando esse ar supera em cerca de 60 graus centígrados a temperatura externa. Isso quer dizer que, enquanto o ar de dentro do envelope do balão é aquecido, ele pode levantar voo. Quando o ar está quente o suficiente, então fica mais leve que o ar frio do exterior e começa a flutuar. Para entender isso direito, se a temperatura do ambiente estiver na casa dos 30 graus, a temperatura do ar dentro do balão precisa atingir quase 100 graus centígrados. O envelope tem capacidade de 5 milhões de litros de ar, equivalente ao volume de 2 piscinas olímpicas. Além disso, o tecido resiste até 400 graus Celsius, já que é feito de Nomex, o mesmo tecido dos macacões dos bombeiros e dos pilotos de Fórmula 1. O voo do balão de ar quente segue um dos princípios bem simples: o ar quente sobe e o ar frio desce. Por outro lado, caso o piloto queira descer, basta deixar o ar esfriar. Durante o voo, o piloto tem total domínio dos movimentos verticais do balão, já que depende apenas da mudança de temperatura. Porém, a direção é um pouco mais complicada. Uma vez que está no ar, o balão flutua guiado pelo vento. Ainda que o piloto tenha controle da altitude, não existe total domínio dos movimentos do ar. Apesar disso, antes de decolar, ele precisa saber a direção em que o vento sopra. Assim poderá saber onde ele irá após a decolagem. Lá em cima, o piloto controla a subida e a descida do balão de ar quente, a fim de buscar camadas de vento que possam guiá-lo de acordo com a direção desejada. Além do controle do piloto no ar, uma equipe de resgate acompanha o voo por meio de um rádio. As equipes ficam em contato para que o resgate chegue ao ponto de pouso junto com o balão. Logo após o pouso, tudo é colocado no carro de resgate para que possam retornar à área de decolagem novamente. O balão de ar quente surgiu 100 anos antes da invenção do avião. Sua história começa em 1670. Francisco de Lana criou um dos primeiros projetos que poderiam dar início à tentativa de voar. O primeiro projeto continha 4 balões compostos por uma esfera de cobre fino, mas não deu certo. Isso porque na época ainda não se sabia sobre gases com menor densidade que o ar. Então, em 1776, o inglês Harry Cavendish descobriu propriedades do hidrogênio, com baixa temperatura e densidade. Joseph Black então sugeriu encher um balão com hidrogênio para que ele pudesse flutuar. Finalmente, o francês Joseph Montgolfier encontrou a solução. Trabalhando em uma fábrica de papel, desenvolveu uma ideia do material que pudesse ser utilizado em balões de hidrogênio. Como não conseguiu resultados, passou a se concentrar e utilizar ar quente, também de menor densidade, para fazer o balão voar. Em 1783, Montgolfier se juntou a seu irmão Etienne para uma exibição pública dos balões levantados por ar quente. O evento teve uma repercussão enorme e impressionou até mesmo os cientistas da Academia de Paris. Os irmãos continuaram a produzir balões, utilizando animais no local da tripulação, antes de finalmente utilizarem passageiros humanos. O primeiro voo de balão com a tripulação humana aconteceu no final de 1783, com a presença dos irmãos inventores, do marquês irlandês e do jovem cientista Pilatre de Rosier.